Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Comunidade Cristã Face a Face. Eu sou o André, pastor aqui na nossa comunidade, e hoje nós vamos gravar aqui mais um vídeo num assunto que é bem pertinente para a Igreja de Cristo, que é sobre a Ceia do Senhor. Estou aqui nesta manhã com a pastora Suzana, com a Bianca e com o Henrique. E nós estamos aqui para gravar este vídeo. Antes de começar, eu quero já te pedir, você não vai perder mais do que 2 segundos para você dar aí um like, se inscrever no nosso canal, apertar o sininho. Se você que tem acompanhado aí o nosso canal, você tem percebido que todas as sextas-feiras pela manhã nós lançamos os vídeos, tá? Então, você ativando o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser informado sobre o lançamento de um vídeo novo. Então, você não vai perder mais do que 2 segundos, dá aí o seu like, se inscreve aí no nosso canal, a gente precisa subir aí este número, tá bom? E se você puder, deixa aí um comentário sobre o que você achou desse vídeo. Se você não assistiu os vídeos anteriores, vai lá na playlist, tem todos os vídeos que nós já gravamos. E deixa aí o seu comentário. Eu só vou pedir para que você seja sincero. A gente está começando aí esse projeto na nossa comunidade e nós precisamos crescer. Então o seu comentário vai ser super bem-vindo, tá bom? Como eu falei no princípio, nós vamos gravar este vídeo e vai falar a respeito da Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor, ela é uma ordenança dada pelo próprio Senhor Jesus, instituída por Ele antes do princípio da igreja. Como talvez você tenha visto em alguns vídeos anteriores, a Igreja de Cristo, ela nasceu depois da morte e da ressurreição de Cristo. Mas antes dele ser crucificado, ele instituiu a Ceia do Senhor. E isso fica registrado para nós nas Escrituras. Eu vou pedir para a Bianca começar a leitura em Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 29. Você lê para a gente, Bia, por favor? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou. O partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Glória a Deus. A gente também pode observar essa mesma narrativa no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 22 ao 25. Eu vou pedir para a pastora fazer a leitura. Marcos, capítulo 14, do 22 ao 25. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até que aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Glória a Deus. A mesma narrativa se encontra também no Evangelho de Lucas 22, do 14 ao 20. Você lê pra gente, Rick? Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e repartir entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós.
Então, o que a gente consegue observar é, nos evangélicos sinóticos, tirando o Evangelho de João, todos eles falam a respeito da ceia do Senhor, que foi instituída por Jesus na Páscoa, na festa da Páscoa. E tudo isso que vocês leram agora foi antes da morte de Jesus. Como a pastora leu em Marcos, está falando que ele instituiu a ceia, depois eles cantaram um hino e saíram para o Getsêmani, lá onde Jesus foi preso, e aí a história prosseguiu. Só que tudo isso foi antes da morte de Jesus. Então ele instituiu a ceia antes da morte dele, tá? E isso é bom a gente deixar claro, porque às vezes a gente tem a ideia de que o Novo Testamento ela começa no capítulo 1 de Mateus, e não é. Ela começa após a ressurreição de Cristo, mas ele já instituiu a ceia antes da sua morte. O que eu quero deixar aqui bem claro é que a grande maioria das tradições cristãs, elas observam a ceia do Senhor, né? Algumas denominações têm um período, outras têm uma forma de fazer, mas a grande maioria observa a ceia do Senhor. O que eu já quero começar a deixar bem claro é que, embora hoje tenha uma linha teológica que descarta a ceia do Senhor, nós acabamos de ler, vocês acabaram de ler aí em 3 trechos bíblicos a instituição da ceia pelo próprio Jesus. Se o dono da igreja instituiu, quem somos nós para tirar, certo? Então eu quero já deixar isso claro. Por quê? Tá bom, pastor, então você está falando que Jesus instituiu antes do sacrifício dele, antes da ressurreição dele. Então era até ali, pronto, acabou? Que às vezes eles usam isso como uma ideia de tirar a ceia do Senhor. Mas aí a gente percebe que na leitura da palavra, ela prossegue após a ressurreição de Cristo. E aí a gente pode fazer uma leitura aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. A Bia vai ler aqui pra gente. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, eu vou pedir para a pastora ler aqui Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem de imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Ô Rick, lê pra gente 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Você lê pra gente, Bia, aí, 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então, o que a gente percebe? Isso que vocês acabaram de ler, Jesus já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado e já tinha subido aos céus. Quem estava continuando a ceia eram os discípulos, aqueles, tirando deles aí Paulo, né, que não estava no dia da instituição da ceia, mas os discípulos eles continuaram a praticar essa ceia, que nós conhecemos hoje aí como a Santa Ceia, Ceia do Senhor, embora haja uma discussão sobre o nome, se é santo ou não, se é ceia ou não, como eu já falei, eu acredito que é santo porque envolve a Jesus e tudo que envolve ele, na minha opinião, é santo. Então a gente vê o prosseguir desse, como que eu posso dizer, costume no decorrer da igreja. Então não foi tirado, né? Eu não sei aonde, mas o pessoal consegue tirar isso de uma liturgia de uma igreja cristã. E aí a gente vai ver no decorrer do estudo o quão é importante essa ceia do Senhor, né? Então vamos lá. O significado da ceia, em resumo, é simbólico. Ele é para a gente
um memorial ao que Cristo fez, ao sacrifício dele na cruz por mim, por você que está assistindo, o sacrifício dele que nos trouxe de volta à presença do Senhor. É esse sacrifício que nos trouxe a vida novamente, e a ceia é este simbolismo, tá? Então ela é importante porque ela mostra pra gente todo o trabalhar da nossa redenção, do trabalhar de Cristo na nossa vida, na vida da igreja. Então a ceia do Senhor, ela envolve algumas outras coisas, e aí a gente vai continuar vendo aí no decorrer do estudo. Mas o que eu quero deixar para vocês, como a gente viu, acho que a Bia leu em Atos 2,42, que o povo perseverava na doutrina dos apóstolos e tudo mais, e na comunhão. Então o que mais fala a respeito da ceia é o sacrifício de Cristo, porque ele disse: fazer isso em memória de mim, e a comunhão da igreja. Então, assim, é algo que permeia todas as outras coisas. Quando a gente tem comunhão, as coisas acontecem. Então, a ceia do Senhor em si é importante, muito importante, tá? Então, eu não acredito e não vejo nenhuma base bíblica para uma igreja que não tenha este culto de ceia ou de Santa Ceia, porque é algo extremamente importante. O que as pessoas que dizem que não pode se ter ceia é que eles traçam ali um paralelo entre a ceia do Senhor e a Páscoa, que são coisas diferentes, são coisas distintas. E talvez, não sei por qual motivo eles traçam aí este paralelo. Talvez porque foi feito no mesmo dia, naquele ato, né, da Páscoa, ele já deu início ali a esse, né, a ceia, e talvez isso cause neles essa dificuldade de entender, de separar, né? E também até porque em alguns trechos bíblicos Jesus é chamado de o Cordeiro Pascal. Então, talvez eles tracem aí um paralelo, mas se a gente se aprofundar no estudo da Bíblia, nós vamos ver que são coisas distintas, né? A Páscoa verdadeira, ela é para os judeus, e a ceia é para a igreja de Cristo, né? Então, o paralelo que nós podemos estabelecer principalmente é o fato de que Cristo, ele é a nossa Páscoa, né? Então ele foi sacrificado por nós, e pelos nossos pecados, por tudo aquilo que a gente devia, né? E por causa desse sacrifício nós reencontramos aí o caminho de casa. Vou colocar dessa forma para que todos entendam. E a ceia do Senhor é aquilo que baseia a igreja de Cristo, porque é o cálice da nova aliança. Então, existem aí duas alianças. Acho que até um bom tema para a gente fazer um estudo, a diferença entre as duas alianças. Mas é a aliança pela qual a igreja hoje ela tem que caminhar. É essa aliança que faz a igreja caminhar. É o cálice da nova aliança no sangue de Cristo. Só aproveitando esse gancho da nova aliança, falar também sobre conceituais sobre a questão da Páscoa, que a gente falou que quando Cristo fez a primeira ceia era época de Páscoa. Sim. Mas hoje nós comemoramos a Páscoa como a ressurreição. Só para deixar claro que existem aí duas Páscoas, digamos assim. Antes, Israel comemorava de outra maneira, era por conta do êxodo e tudo mais, né? Sim. E hoje nós comemoramos como a ressurreição de Cristo. Então tem a Páscoa antes de Cristo e a Páscoa depois de Cristo, né? Digamos assim. Exatamente. Para conceituar aí a linha histórica, né? E para você ver como foi importante esse homem para o mundo, que a história é dividida em duas partes, né? Antes e depois. É uma pequena cutucada nos ateus, né? Enfim. Eu quero pedir aqui para a pastora fazer aqui a leitura de 1 Coríntios, capítulo 5, do 7 e 8, versículo 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos
da sinceridade e da verdade. Então, a nova aliança entre Cristo e a igreja, ela foi evidenciada na ceia do Senhor. Então, antes da morte de Jesus, né? Ali ele celebrou a última Páscoa e estabeleceu a primeira ceia. E aí ele também fez algumas recomendações que são necessárias, né? Para que a gente pudesse observar até o dia da sua volta. Quando vocês leram os evangelhos, você vê que uma coisa que ele deixou bem claro, ele ia participar daquilo naquele momento e depois ele não ia participar mais, só quando isso fosse cumprido nos céus. Então, ou seja, existe uma promessa da ceia que além não é apenas de relembrar o sacrifício dele, mas também de relembrar uma promessa: eu vou voltar e vocês vão participar comigo num outro tabernáculo, vou colocar dessa forma, o tabernáculo celestial, que porque tudo isso que a gente vê aqui é sombra do que já tem no céu. Então, Aleluia. assim, é uma grande promessa. Eu acho que a essencial promessa para a nossa vida, que é de um dia voltar para nossa casa. Vocês querem falar alguma coisa? Não. Então, Depois dessa a gente fica até extasiado, né? Quando a gente pensa na ceia com o Senhor, né? É uma coisa totalmente diferente do que a gente possa imaginar, eu acho. Que os exatamente. discípulos viram e sentiram, nós vamos sentir um dia, né? Estar com ele e ter ele partindo o pão ali, entregando para nós. Mas eu acho que a gente, assim, na minha concepção, vai ser bem melhor do que com os Emocionante. discípulos, porque eles ainda estavam em carne. Eles Sim. ainda tinham todos os problemas, todas as dificuldades. A gente vai ver no decorrer do estudo a respeito de tudo isso. Mas quando essa ceia se cumprir lá no alto, nós vamos ser como ele é. Então, Glória. assim, a gente vai ter uma certa vantagem com relação aos discípulos, porque a gente nós não estaremos mais nessa nossa carne, nesse nosso corpo corruptível. Então, se a gente parar para analisar e aprofundar em uma simples promessa que Jesus fez e que a igreja ela deixa de lado hoje, a gente vê o quanto a gente se distanciou daquilo que é a realidade de um evangelho, né? E o que eu posso dizer é que quando ele instituiu essa ceia, para os judeus era uma blasfêmia, porque eles não entendiam o comer a carne ou beber o sangue, né? E é algo que olha só como que são as coisas. O próprio Deus ele proibiu que a gente se alimentasse, não, mas que comêssemos o sangue. E ali ele estava colocando algo como simbolismo do seu sangue. Então, assim, a Bíblia é essencial. E eu amo a Bíblia por causa destes detalhes, né? Que a ceia é extremamente importante para a igreja. Então, e quando eu falo de igreja, eu não falo de igreja organização, eu falo de igreja ao corpo, cada um de nós, né? Que somos o corpo de Cristo, né? Então, a gente precisa aí, eu acho que essa primeira parte do estudo é bom para a gente traçar aí esse paralelo entre a Páscoa judaica e a ceia do Senhor e trazer aqui, logo de cara, a importância de quem instituiu essa ceia e de posteriormente daqueles que estavam lá. Quando acho que a Bia leu, foi a Bia que leu aqui o 1 Coríntios 11:23, que é onde Paulo vai instituir a ceia, ele fala algo que é extremamente interessante. Ele fala, ele não estava na ceia. E ele é a pessoa que mais explica a ceia, detalhadamente. E a gente vai ver isso mais para frente. Mas a frase que é interessante, na minha concepção, é: eu recebi do Senhor o que eu estou ensinando para vocês hoje. Ou seja, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, eles poderiam falar, nós estávamos lá. Mas Paulo vem dizer, eu recebi do Senhor. E aí ele já traz algo mais espiritual e a gente vai ver mais pra frente aí. Então, assim, eu acho sensacional. Assim, eu acho que a gente começou aí com num vapor aí a respeito da ceia que vai ser muito interessante. Não sei se vocês já tinham tido essa visão da profundidade que é a ceia do Senhor.
traz uma nova visão mesmo. A gente começa a pensar. Para mim, o principal foi essa parte, você pensar como vai ser depois, né? Porque a questão da ceia, como é uma rotina da igreja hoje, acaba meio que banalizando, né? Porque tem todo mês, se não for esse mês, mês que vem tem. Mas quando a gente começa a pensar na importância, de fato, muda tudo, né? Sim. E também isso é um assunto que cada denominação ela tem ali o seu tempo. Tem igrejas que fazem todo domingo, tem igrejas como a nossa que faz uma vez por mês, tem igrejas que fazem no primeiro domingo do mês, como é a nossa, tem igrejas que fazem no segundo domingo do mês, tem igrejas que fazem uma vez por ano, né? Tem igrejas que se reúnem, mas não tomam a ceia, né? Então, assim, tem diversas coisas. Mas a nossa intenção é sempre se aproximar o máximo possível do que a Bíblia está dizendo, né? E esse é a importância destes estudos. Quer falar alguma coisa? Ninguém? Bom, tem mais coisa para falar, mas vai ficar para a próxima semana, porque esse assunto tem ainda muitas coisas para a gente desvendar. E na próxima semana a gente vai falar sobre uma coisa polêmica. Será que na Santa Ceia Jesus tomou vinho ou suco de uva? Será que esse vinho tinha álcool? Nós vamos conversar sobre isso na próxima semana. Então, para você não perder esse assunto, se inscreve no canal, porque quando você se inscreve e ativa o sininho, o YouTube mesmo te avisa toda vez que um vídeo novo nosso é postado. Então, já deixa seu like, deixa aqui seu comentário e até a próxima semana.